O amor ao próximo veio aí trazer para nós a mulher no Evangelho. A palavra está com você, fica à vontade. Obrigada, viu? Gente, boa noite. Como eu já fui apresentada, né? Eu sou do Amor ao Próximo e recebi o convite de vir aqui hoje trazer um pouco desse estudo que eu realizei aqui para vocês, um pouco do conhecimento para agregar algo a vocês, tá? E eu vou falar da mulher no Evangelho, que mostrar um pouco como que era a mulher, como que a gente foi inserida, né, nesse contexto, que muitas vezes a gente vê mais falar sobre os homens, de uma coisa que parece que a mulher não apareceu ali, mas que Jesus, na infinita sabedoria dele, ele falava nas entrelinhas, né, para todos nós, e mostrar como que foi essa integração, porque na verdade Jesus veio para o amor, e o amor não tem sexo, né, não veio nem só para o homem, nem só para a mulher, não foram só os homens, foram as mulheres também, e mostrar como teve essa importância e como ele foi muito sutil em mostrar isso para nós, tá? Eu vou voltar lá na época de Cristo, né, há 2000 anos atrás, para mostrar qual que era o papel que a mulher desempenhava na época de Cristo. Vou falar de algumas mulheres do Evangelho que já são conhecidas, eu creio, pela maioria de todos nós, que nós conhecemos, mas trazer esse olhar mesmo para mostrar o que o Cristo estava dizendo, tá? O que é o feminino e a mulher no Evangelho de hoje. Para contextualizar, né, o Evangelho é cada um dos 4 livros que os apóstolos escreveram sobre a vida de Cristo, né, que está no Novo Testamento, que testemunhava o que o Cristo fez aqui na Terra. E para a religião é o conjunto dos ensinamentos, né? Então, Cristo ele nos ensinou muito mais do que ele dizia nas palavras em si, mas era nas atitudes dele, né? Então, o que é o Evangelho, né? O que são os livros do Evangelho, só para a gente entender? É a boa nova, né? É algo novo que ele estava trazendo para o mundo, eram boas notícias. Então, Cristo veio para reforçar tudo aquilo que já vinha sido falado antes, mas que chegou num certo momento que teve uma perturbação ali, que criaram novas leis, que fizeram novas leis totalmente diferentes, e aí o Cristo veio reforçar aquilo que já estava escrito, né? Tanto é que ele fala nas passagens dele, não vim destruir a lei, apenas fazer cumprir. Então, se a gente pegar o Antigo Testamento, já dizia tudo isso, só que iam colocando novas regras, como até hoje a gente vem sempre colocando novas regras em cima daquilo que foi dito. Então o Evangelho nada mais é do que a boa nova, né? E as mulheres do Novo Testamento, juntamente com os homens, foram comissionadas a serem luz do mundo. Então foi essa união da mulher e do homem que trouxe essa boa nova, essa luz do mundo. Só que como a gente vai entrar nesse contexto histórico, por isso que muitas vezes a gente parece que só é uma passagem mostrando de um milagre que Cristo fez, que tinha uma mulher ali. Mas ele veio dizer muito mais do que isso a todos nós. Então, para a gente contextualizar, só para entender por que, né, que às vezes não se falam com esse protagonismo todo, que eu digo que sim, não de querer enaltecer mais um ou outro, mas não se fala da mesma forma. O que acontecia naquela época, né, quando Cristo reencarnou, né? Como que a mulher era tratada naquela época? E aqui eu venho trazer desse contexto dos judeus mesmo, no meio em que o Cristo estava inserido ali. Como que era tratada a mulher no judaísmo, né? A mulher ela ocupava a mesma posição que um escravo. Então, ela não tinha direito algum naquela época de Cristo, né? O marido era o senhor da mulher, ela era tratada como se fosse uma posse do marido e ele podia fazer o que ele quisesse com ela. E, além disso, ela não tinha voz nenhuma. Ela dependia do senhor e não podia sequer dispor do fruto do seu trabalho. Então, se uma mulher trabalhasse e tivesse algum ganho, o dinheiro ainda era deixado com o marido. Isso era a lei da época, tá? A mulher igualada a escravo pagão, porque tinha o escravo judeu e tinha o escravo pagão. A mulher, ela não era igualada. O escravo judeu, ele tinha muito mais valor do que um escravo pagão. E a mulher igualada como se fosse esse escravo pagão. Então, um escravo judeu tinha mais valor do que a mulher, tá?
o Senhor, nessa época, ele não podia exigir que um escravo judeu lavasse os pés dele. Somente o escravo pagão e a mulher também. Então, isso ela deveria fazer. E deveria também lavar as mãos e o rosto dele. Então, era nesse contexto que a mulher estava empregada naquela sociedade. E essa parte aqui, que eu acho assim muito interessante, né, que fala que as mulheres não podiam ter conhecimento da lei. Então, elas não podiam aprender a ler, a escrever, elas não podiam aquilo. Por quê? O que eles diziam? Que aquele que ensinava a lei à sua filha, ensina-lhe a devassidão. E eu acho muito interessante que durante esse estudo, e sempre eu falo assim, de todo o conhecimento que está disponível do mundo, eu falo da sabedoria que Cristo, que todos os filósofos e estudiosos deixou, eles sempre falam, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Talvez seria essa devassidão que fosse ensinar a mulher, né? Que fosse libertar ela daquilo. Porque se desde a lei mosaica falava que amarás a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como que você iguala um escravo ou uma mulher nessa situação, nessa condição, né? Então a devassidão talvez seria esse conhecimento de tirar ela desse local, né? Também falava o seguinte, que o lugar da mulher era em casa. Então a gente pensa que isso é novo, não é, né? A mulher não podia participar da vida pública, principalmente quando morava-se em cidades, né? Nas cidades mais próximas. Elas só podiam aparecer cobertas de véus. As casas eram casas que eram mais na cidade, tinha a janela fechada justamente para as pessoas que passassem na rua não vissem as mulheres se elas estivessem sem os véus, sem a vestimenta adequada. Também não podia dirigir a palavra uma mulher. Então, se uma mulher estivesse sozinha, um homem jamais poderia falar com ela, porque isso seria como se fosse um crime para a mulher. Então, não podia falar com uma mulher se ela estivesse sozinha, nem cumprimentar, não podia falar nada, ela deveria andar de cabeça baixa. E não podiam ser admitidas como testemunhas num tribunal, né? Então, eu vou trazer até uns exemplos aqui dos acontecimentos, como que o Cristo ele veio colocar por terra tudo isso nas passagens que a gente conhece, né? Por que elas não podiam ser admitidas como testemunha? Porque a palavra dela não tinha valor. Principalmente se ela estivesse sozinha. Se acontecesse um assassinato e tivesse uma mulher ali, se ela chegasse no tribunal, a palavra dela não tinha valor, a não ser que tivesse um homem ao lado dela. Então era esse o contexto de todas as obras, de tudo aquilo que o Cristo fez, que ele estava inserido nessa sociedade como as mulheres estavam, né? E quando a gente vem falar assim, tá, mas e no matrimônio, né? Isso acontecia com uma mulher, se fosse um homem judeu e existisse essa lei, ele tratava? Sim, era dessa mesma forma que a mulher era tratada até pelos seus maridos, né? Ele não, no campo afetivo, nenhum respeito lhe era devido. Ela deve aceitar que seu marido divida sua atenção entre ela e outras mulheres, quer sejam esposas, porque eles podiam casar com mais de uma mulher, ou quer sejam concubinas ou até mesmo escravas, mas tem direito à dignidade. Se ela cair na escravidão, o marido deve fazer de tudo para resgatá-la. E aí eu trouxe até um exemplo, né, de Jacó, que é um personagem bíblico que teve grande destaque. Ele era casado com as esposas, né, Lia e Raquel, que eram duas irmãs. Então ele casou com as duas, né? Mas ele também tinha as concubinas, que era Bila e Zilpa, que tem algumas passagens que mostram alguns livros que elas eram irmãs também de Lia e Raquel, porém elas não tinham o mesmo valor, porque elas eram filhas de concubinos dos pais das irmãs dela. Então, até esses filhos, essas mulheres tinham menos valor se elas fossem nascidas de escrava. E ele casou com essas quatro, e com duas justamente porque existia o dote desde essa época. E como o pai de Lia e Raquel, quando ele foi casar com uma delas, ele não tinha esse dote, ele falou, então eu quero terras e eu quero também essa escrava. Então, ele podia isso e a mulher não podia questionar nada disso. Então, esse era um pouco desse contexto que a mulher foi inserida. Todas as mulheres que a gente vê na Bíblia, que tiveram grandes feitos, ela estava inserida deste contexto, sem direito algum, né? Porém, né, nessa solidão social, na dor do abandono e da humilhação, tá? Porque ela era abandonada e o tempo todo humilhada,
foi que essa condição feminina desenvolveu as suas maiores virtudes. Quando a gente estuda a Bíblia desse começo, a gente vê quantas virtudes foram inseridas naquele contexto, né? Como a paciência, a humildade, a sensibilidade, a intuição, a resignação que essas mulheres tiveram e o papel importante que elas tiveram para o Evangelho. E a última, né, que é a intuição, era muito valorizada no mercado de trabalho, porque isso é uma característica da mulher, do feminino, né, a parte intuitiva. E aí tem uma passagem do Pão Nosso, que é a questão 93, né, ou o capítulo 93, que fala o Evangelho e a mulher. Emmanuel, ele vem reforçar isso para nós, mostrando como que isso foi inserido para nós hoje, né? Com Jesus começou o legítimo feminismo. Então Jesus, ele levantou uma bandeira, não digo uma bandeira, né? Porque senão a gente pega tudo que acontece hoje em dia, mas ele começou o legítimo, quando Emmanuel fala, a gente vai entender o que foi esse feminismo, né? Não aquele que enche a mão de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Então é esse o feminismo que o Cristo mostrou a todos nós, né? Porque a gente às vezes deixa se levar muito pelas coisas do mundo, levantando coisas que são nos induzidas e a gente perde a nossa essência. Mas o Cristo, ele veio mostrar desde aquela época como que era esse feminismo, como que ele trouxe isso de uma forma sublime, né, digamos assim, com essa palavra. Só para a gente entender, então, o que é o feminino, né, que é uma característica da mulher em si, essa energia feminina, que a gente sempre vê muito falar, né? A gente vê falar do yin e yang, que são essas energias, do feminino e do masculino, não é mulher e homem, são energias, são princípios, né? Jung trouxe para nós esse arquétipo, que é o ânimo e a ânima, que vem falar disso também, que isso são características, né? A ânima, ela personifica qualidades e características femininas. E quais são essas características? Como eu falei lá no início, né, que nesse contexto, o que essa mulher mostrou que ela tinha? É a sensibilidade, é a intuição, é a criatividade. O que diferencia, né, o homem da mulher? A mulher, ela é mais voltada para dentro. Nós somos mais ligados ao espiritual. O homem, ele é mais aterrado, é mais a terra. E Deus fez o homem e a mulher justamente para a gente conviver e porque precisamos dos dois, né? A mulher, ela ajuda o homem a elevar. E o homem ajuda a mulher enquanto ela está encarnada aqui, porque senão a gente fica só no mundo espiritual e não na terra. Então são essas características que temos dentro de nós. Todos nós temos a energia que eles falam do masculino e do feminino, só que a predominância do feminino é maior na mulher e a predominância do masculino é maior no homem. São energias que diferem isso. A gente sempre vê assim, como que é mãe e pai? Mãe é aquela que acolhe, que nutre, que dá o aconchego, né? A gente brinca quando beija, se o beijo de mãe cura. Mãe é isso. E o pai é o quê? O pai é o que dá força, que dá esse empurrão de ir para o mundo, a coragem. Isso são características mais do masculino. Então são essas características que a gente tem, né? Que esse feminino é o que? É o olhar para dentro, é o acolher, o apoiar que a gente tem. E que essas mulheres que tiveram presentes ao lado de Cristo estavam ali o tempo todo, no Evangelho também, e estavam com esse papel que era característico da mulher e que só elas poderiam fazer durante toda a passagem de Cristo sobre nós. E aí eu venho dizer de algumas mulheres do Evangelho, como elas tiveram esse papel importante, um papel de destaque, como que o Cristo ele veio mostrar desde o momento em que o anjo apareceu para Maria, a mulher esteve presente em todos os momentos e ela foi praticamente a pioneira e é como eu disse, ele vem falar nas entrelinhas, né? Como a mulher não tinha diferença, ele veio fazer cair tudo aquilo por terra. Não tem ninguém nem melhor e nem pior.
Todos somos iguais e é uma integração. Nós devemos integrar e não eu faço melhor disso ou eu sou melhor. Nós temos características que vão nos diferir, mas o Cristo ele veio mostrar que tudo aquilo que eles estavam colocando naquela lei não era justo, não era devido àquilo, né? E a primeira mulher de destaque é Isabel, que é prima de Maria, né? Que ela teve uma importância muito grande, porque ela foi a primeira pessoa a reconhecer o Messias quando ele ainda estava na barriga de Maria. E ela reconheceu ele sem Maria falar com ela. Maria ainda não tinha dito nada, isso está na passagem, mostra, né, que quando Maria vai até a casa dela para contar que ela estava grávida, Isabel também estava grávida de João Batista, e aí ele começa a mexer muito na barriga dela e ela fala que ele era o Messias, que estava muito feliz por Maria, e Isabel também já era uma mulher de idade, que mostra na passagem bíblica, que não podia, então foi uma bênção para ela também, mas ela foi a primeira pessoa, e ela não reconheceu ele como se Maria só estivesse grávida, ela estava grávida do Messias, então foi a primeira pessoa a saber, né, fora Maria e José, foi uma mulher. Essa intuição, esse desvendar veio primeiro para quem? Para uma mulher. Ela foi a primeira a reconhecer, né? E no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala, né? A intuição é o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão de criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telealimentação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia. Então, quando a gente tem essa energia dentro de nós, principalmente as mulheres, a gente é muito intuitiva, né? Isso é uma característica, não que os homens também têm isso, porque nós somos feitos de um homem e uma mulher, então nós temos um pouco de cada um. Só que a mulher tem esse sentir muito mais forte do que o homem. Então, e logo depois, né? Então, isso foi um dos primeiros. Durante esse estudo também, uma coisa que chamou muito a atenção, se a gente pensar, é a própria Maria, mãe de Jesus. A importância que foi. Quando a gente pega a Bíblia, na Gênesis, ela vem falando assim, ela vem toda a genealogia de Cristo. Vem falando desde Abraão, e que era filho de não sei quem, que foi filho. E se você pegar toda essa genealogia, são homens. Quando chega em Cristo para falar, fala de quem? E Maria, mãe de Cristo, né? E a gente pensa assim, mas porque tinha como é que fala? Foi profetizado, né? Que seria uma mulher que a virgem tinha. Eu falo, sim, podemos sim pensar por isso, né? Porque estava escrito nessa profecia. Mas será que durante toda essa genealogia só teve homens e na hora do Cristo não? Ele já veio mostrar. Ali ele já colocou a mulher como um centro também, junto com o homem, que durante toda a sua genealogia, aquela mulher, uma mulher daria a luz ao Messias. E não que um homem seria o pai do Messias. Até porque nesse mesmo contexto histórico, quando nascia um filho homem, ele pertencia ao homem, ele não pertencia à mulher. Ela cuidava dele e tudo mais, mas pela lei judaica daquela época, o filho homem pertencia ao pai. A mulher não tinha direito nenhum sobre ele. E aí, quando eu vi isso, eu falei, realmente, talvez, eu não sei, pelo menos eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que durante toda essa genealogia eram homens. E Jesus já na concepção vem mostrar, e Maria, né? Então, desde essa concepção, dessa chegada ao mundo, e aí eu trouxe aqui a mulher de Samaria, né? A samaritana. Por quê? Ela teve um papel também muito importante. Ela foi a primeira pessoa, e talvez a única, que Jesus falou que ele era o Cristo. Ele falou, eu o sou. E ela vem num contexto que ele vem mostrar tudo aquilo ali, dessa integração de todos somos iguais, todos temos esse direito, e dessa importância, que ela vem num contexto totalmente assim, controverso que a lei falava, né? É uma personagem da Bíblia, ela está lá em João, capítulo 4, né, do 4 ao 42. Era uma mulher solitária que vivia no povoado de Sicar, na província de Samaria, né? Ela ia buscar água num poço conhecido como Poço de Jacó. Era um poço muito importante naquela região ali, que foi da época de Jacó. E o Jesus encontrou ela a tirar água num horário incomum. Por que tudo isso, né? Para começar, Jesus estava indo com os discípulos, né, que eles deveriam ir até a outra terra,
E aí ele fala assim, nós vamos passar por aqui. E os discípulos, os apóstolos falam assim, não, mas nós não podemos passar porque essa terra aqui é impura, é a terra do samaritano, e os judeus não se misturavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram considerados muito impuros. E era até um caminho mais longo passar por ali. Mas o Cristo não, falou, não, eu vou passar por aqui. E aí ele decide, eles tinham que fazer alguma coisa na cidade, os apóstolos vão na cidade comprar comida, ver se eles vão ser recebidos em algum lugar, e o Cristo fica naquele poço. E por que essa mulher ela ia num horário incomum, né? Porque é uma mulher que daquela época ela já tinha sido casada, né? Ela era uma mulher extraordinária, tinha muitas características boas, porém ela tinha sido casada 5 vezes. Ela estava no 5º casamento dela. Então, aos olhos da sociedade daquela época, ela era uma mulher considerada como se fosse uma prostituta comum. Era isso que ela era considerada. Então, ela era uma mulher totalmente impura, por ser samaritana e pelos divórcios que ela já passou. Então, ela não podia, e nenhuma das outras mulheres, mesmo as samaritanas, queria se vincular a ela. E aí as mulheres iam durante o período da manhã para poder tirar água do poço, porque estava mais fresco, e ela não podia ir nesse horário. Ela tinha que ir no horário onde o sol estava mais quente, mais cansado, porque ela não podia se misturar com aquelas mulheres, por ser considerada totalmente impura, né? E ela foi a primeira pessoa, como eu disse, a ouvir o Jesus dizer, né? Eu o sou. Eu que falo contigo, porque ela fala, né, tem essa passagem tem naquele seriado, eu não tinha assistido, aí falaram comigo, Karina, assiste esse episódio no The Chosen, que assim, é lindo, eu fiquei imaginando assim, deve ter sido isso mesmo, né, eu acho que esse produtor do The Chosen, com certeza, ele leu alguma coisa espírita para poder trazer com tanta, eu até arrepio, assim, é muito emocionante, com tanta realidade, porque não foi só uma conversa simples, né? Ela começa a conversar e ele pede água, né? Que está na passagem, mas teve todo um contexto maior, né? Ela pede água, ele pede água para ela e ela fala, você pedindo água para mim? Eu que sou uma mulher impura? E lembra que lá no início da lei das mulheres daquela época, era proibido um homem conversar com uma mulher sozinha, e naquele poço estava só Jesus e ela. E ele já começa, ela fala, né? Você não deveria nem estar conversando comigo, porque eu estou sozinha. Ela era uma samaritana, já havia sido casada, estava no 5º casamento. Por que ele estava falando? E ela fala também, né, do Messias que ia vir, e que os povos não se misturavam, que os judeus maltratavam muito eles, né? E eles ficavam no lugar deles, aquilo ali. E ele começa esse diálogo com ela e ele fala, né? A primeira pessoa, eu sou aquele que falo contigo. E que mais tarde se tornou a declaração messiânica. Que hoje a gente vê assim, diversas vertentes espiritualistas que falam desse poder dessa palavra, né? Eu sou. Né? Quando você fala isso, você está elevando isso muito até Deus, né? Eu sou. Eu sou, eu sou. Né? Então virou um símbolo muito grande, né? E ela ficou totalmente feliz e ela reconheceu que realmente ele era o Messias. Ele foi a primeira pessoa e talvez a única que ele falou isso que ele realmente era. Que aos outros, então, até quando ele é levado para poder aos romanos para ser julgado, que ele fala, mas você não é o Cristo, rei dos judeus? E o que ele fala? É você quem dizes, né? Ele não fala nesse momento. Mas para ela ele falou porque tinha uma missão. E essa mulher volta, vai até Samaria e começa a espalhar a boa nova, que o Messias havia chegado. E há contextos que falam que ela foi uma das primeiras pessoas a disseminar aquilo ali entre os samaritanos. Então, como que ele diz tudo isso, como eu disse, bem assim, sutilmente, que todos nós éramos iguais, e principalmente as mulheres, e como ele traz a mulher para esse papel ao lado do homem, né? Nesse contexto que ela era totalmente exclusa da sociedade, de uma mulher excluída da sociedade, né? E vemos também uma outra passagem que é assim, linda, maravilhosa, que eu vejo, que é a mulher adúltera, né? Que é a mulher que estava cometendo adultério e Cristo estava lá fazendo as coisas dele, e os escribas e fariseus trouxeram a mulher, né? Essa passagem também está lá em João de 1 a 11, né? Capítulo 8. A mulher ela foi apanhada de adultério e, na verdade, esses escribas e esses fariseus, eles não queriam somente condenar aquela mulher que estava cometendo aquilo, não. Na verdade, eles queriam
a tentar Jesus Cristo, né? Mostrar, tipo assim, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Por quê? A lei mosaica falava que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Mas ela falava também da mulher e de quem cometeu o adultério, né? Mas eles levaram só a mulher, porque a mulher já tinha uma condição totalmente favorável e Cristo estava lá, né? Escrevendo na areia, né? Na terra, no chão, quando eles trazem e começam a questionar ele, aí, o que você vai fazer agora, né? Tipo, a tentar ele, você não é judeu, porque Cristo era judeu, né? Você vai dizer agora o quê? O que você vai tentar contra a lei, né? Queriam pegar ele de alguma forma, né? E o que ele fala? Eles falam, né? Mestre, essa mulher tem sido apanhada em flagrante adultério. Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dize? Isso dizia experimentando para ter o que acusar, né? Porque eles queriam, de alguma forma, acusar Jesus. E ele, de cabeça baixada, continuou escrevendo, né? E foi falando. E tem um livro, que eu não me recordo qual agora, que dizem que Jesus, naquele momento, ele foi escrevendo na areia algumas coisas que aqueles que estavam acusando aquela mulher também teriam cometido, que eles também deveriam ser julgados. Então, o que eles também tinham feito, né? Por isso que tem a fala, né? Aquele que não houver pecado, atire a primeira pedra. Mas o Cristo, na sabedoria dele, porque ele sabia do coração de cada um, né? Ele já estava escrevendo ali, né? Quem comete isso tem que acontecer isso, quem cometeu isso também está na lei. Eu falo também que o bonito é que cada um foi se retirando, né? Porque as pessoas poderiam vestir uma máscara ali e falar, mas eu não fiz nada disso. Só que a grandeza do Cristo era tão grande que até os corações mais duros, que hoje a gente sabe que tem muita gente que é dissimulada e vai falar, mas eu não fiz. Até que prove o contrário, a pessoa não vai ter feito. Mas na presença do Cristo, ninguém nem conseguia, que eles foram saindo um por um, né? Os mais velhos primeiro e depois. E aí ele fala, né? Que aquela fala, aquele que não houver pecado, que atire a primeira pedra. Mas antes de dizer aquilo, ele já estava escrevendo os outros crimes cometidos por aqueles que acusavam aquela mulher. E era uma mulher também. E ele, em momento algum, julgou essa mulher, né? Que na lei que eles pregavam, deveria ser julgada dessa forma, né? E ainda fala com ela, mulher, onde... E ela pergunta, mas você não vai me condenar, né, pelo que eu fiz? Ela também sabia da grandeza dele. E ele não. Ele pergunta a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor, disse Jesus. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Só isso. Né? É a reforma íntima que a gente deve fazer, né? Todos nós somos passivos disso, mas é só a gente seguir e não cometer mais aquilo. Deixa eu ver meu tempo. E quando ele ressuscita, né? Quem é a primeira pessoa para quem o Cristo aparece? Maria Madalena. Foi a primeira pessoa a testemunhar Jesus ressurreto. Não só a primeira a ver, mas a falar com Jesus após a sua ressurreição. E essa é uma passagem também muito bonita, porque ela foi num contexto que poderia totalmente com a diversidade ali daquele tempo para aquela mulher, né? Que, na verdade, as mulheres, em todos os momentos, elas caminharam ao lado de Jesus, estiveram presentes com eles em todos esses momentos, nas pregações, nesse caminhar dele pelo mundo, espalhando o evangelho, e até na crucificação. Elas fizeram todo esse caminho com ele, em momento algum ela abandonou, mostrando que, às vezes, até Pedro, que era o apóstolo que mais andava com ele, que falava que não iria abandonar, e ele fala... né, que o homem é mais fraco do que a gente pode imaginar, né? E ele vai, e ele fala, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. E ele nega o Cristo. Mas as mulheres continuam esse caminho todo, depois que ele é retirado da cruz, limpam as chagas, faz todo um trabalho que o judaísmo tinha para poder enterrar. E durante a madrugada, Maria Madalena, que teve em todo esse momento caminhando com Jesus durante a passagem do Evangelho, ela vai até o túmulo, né? Até onde ele estava, porque ele estava lá, para poder ver como é que estava de madrugada. Não era de dia, não foi de dia, né? Foi durante a madrugada. Então, se a gente pensar que uma mulher andando hoje,
Vamos pensar, nem naquela época não tinha nem poste. Mas hoje, uma mulher anda na rua sozinha 3 horas da manhã, ainda mais para ir, se a gente diria hoje, no cemitério. Não vamos, né? Imagine naquela época. Uma mulher que ela tem essa coragem e ela vai até e chega lá, não encontra, né, Jesus e começa a chorar. Tem essa passagem também, né? Que ela começa a chorar porque alguém levou, e que tinha mais 2 apóstolos com ela, né? Só que na hora que eles viram, eles saíram correndo e voltaram. E que ela continuou lá e ficou chorando, né? Cadê o corpo dele? E ele, nesse momento que ele aparece e fala, né? Mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando, né? Pensando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela ainda não tinha visto que era o Cristo que estava falando, estava escuro naquele local, ela viu imagem de anjos, tem algumas passagens que mostram isso, né? Mas ela não viu ainda que era Jesus. E ele disse para ela, né, Maria. Aí quando ele fala Maria, ela reconhece. Ela já sabe que é ele, né? E ela fala Rabone, que quer dizer mestre. Então naquele momento, até mesmo antes de ver, ela vira e fala, na hora que ele fala Maria, ela reconhece que é Jesus e vira para ele, né? E ele fala, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí ela foi correndo, né, anunciar que ele havia ressuscitado. Só que isso é o que a gente vê, né? Tá lá em João também, no capítulo 20, de 15 a 18. Porém, quando ela chega... Você lembra que eu falei lá do início da lei que fala, né, que a mulher ela não tinha nenhuma credibilidade no que ela dizia, ela não podia servir de testemunha. E ela chega para anunciar que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram, né? Eles não deram assim, não tinha, e voltaram, tiveram que voltar lá para poder, com homens, para poder validar aquilo que ela estava dizendo. Porque somente falar que uma mulher sozinha viu não tinha validade nenhuma. E ele mesmo dá esse dizer, né, essa ordem, vai e anuncia que eu ressuscitei, que eu estou aqui. Ele fala isso com ela. Então, são diversos momentos em que o Jesus Cristo ele traz a mulher ali como um papel principal também, tanto quanto o homem, tanto quanto os apóstolos, as mulheres estavam do lado dele, só que era uma sociedade totalmente que excluía a mulher de todas as formas. Então, não tinha como, quando a gente percebe isso depois ao longo dos anos, não tinha como dizer de uma forma mais explícita, porque as pessoas daquela época não estavam preparadas, né? Quando eu estava fazendo esse estudo, eu até lembrei, para a gente comparar, por exemplo, quando o Espiritismo foi codificado, como que surgiu? Com as mesas girantes, né? Foi aquilo. Aí a gente pensa assim, mas não podia acontecer igual hoje é conosco. Hoje, muitos ainda não estão preparados para receber aquilo que o Espiritismo vem dizer a todos nós. E Deus, na infinita sabedoria, Ele vai fazendo cada passo. Então, assim, aquilo ali já era o grande que Jesus estava mostrando de como que era esse dançar ali, trazer a mulher para perto, né? Ele não dizia, olha, a mulher é igual a você não, mas ele caminhou com todas essas mulheres ao lado. E foram as primeiras sempre a estarem em todas essas notícias, em todos esses... Tem quando ele mostra, né, que Maria, ela é a primeira também que vê ele ressuscitado, mas ela também é uma dos primeiros que ele vai fazer o milagre, né, que ela estava com os demônios, né, que eles falavam na época, e ele que vai lá e cura, ela disse, e a partir daí ela começa a caminhar com ele. Então sempre estava ali o papel da mulher como uma união com o homem, a mulher e o homem. Não tinha essa diferenciação de que um era mais importante do que o outro, ou que a mulher era subjugada. Só que as pessoas daquela época não estavam preparadas para receber isso de uma forma maior. Tanto é que até Jesus mostra isso, que alguns ele ensinavam por como? Por parábolas. E aí um dos apóstolos pergunta, né? Por que para nós você ensina de uma forma e para eles você ensina por parábolas? E ele fala... Porque eles não dão conta ainda de receber algumas coisas, né? Então, ele também não podia ensinar, falar, olha, a mulher tem o mesmo direito que o homem. Porque a sociedade daquela época não estava.
Mas hoje a gente vê assim, muitas vezes falar assim, a mulher tem que ser submissa ao homem, né? O que é isso? A mulher ela tem que estar abaixo do homem. E o Cristo vem mostrar que não, que nós estamos lado a lado, cada um com o seu papel, cada um com a sua característica, com o seu servir da melhor forma, mas que não tem isso de ser nem superior e nem inferior. Às vezes a gente vai falar assim, mas a mulher é muito mais sublime do que o homem. Não, nós só temos um papel, a mulher, e um papel o homem, como Deus fez tudo perfeitamente. Se nessa encarnação nós viemos mulher, é porque nós temos algumas tarefas a desempenhar. E se viemos homens, tem algumas tarefas. E nós, na nossa diferença, devemos nos unir, independente de qualquer coisa. Porque o Cristo já mostrava isso em toda a sua passagem, em todo o seu caminho. E continua, né, nessa questão... Deixa eu tomar uma água aqui. Continua na questão do pão nosso, né, que foi aquela primeira parte que eu vim mostrar, como que o Cristo colocou esse feminismo dentro, esse feminismo, como o Emmanuel disse muito bem, um feminismo verdadeiro dentro do Evangelho, né? O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, de Maria, né? Como eu disse, que nessa parte da genealogia já começa ali o Cristo falando. A sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, né, que dedicavam ali naquele servir a todos os apóstolos, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo, que são as mulheres que vão no caminho, né, de Jesus até a crucificação, que não abandonam ele em momento algum. E continua, desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo, apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras. Procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa, filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Paulo de Tarso depois também, né, que vem mostrando nas cartas, ele em todos os momentos tem algumas coisas, até de algumas leituras, que meio que vem assim, contradizer, mostrando que Paulo era muito áspero, né, muito duro, que ele falava que a mulher tem que ser assim, mas ele estava tentando, em todos os momentos ele incluía a mulher ali naquelas cartas, naquelas palavras dele, só que de uma forma que não gerasse um grande espanto, até para aquelas pessoas poderem receber aquela mensagem, de estar modificando seus pensamentos, né? Porque se ele chegasse de uma forma e falasse assim, olha, a mulher é igualzinha ao homem. Talvez muitas mulheres daquela época não estariam preparadas para poder receber aquilo ali, como um presente mesmo, como uma dádiva de Deus para ela. Fala assim, não, meu papel não é esse, porque elas foram ensinadas há tanto tempo como que era o papel dela na sociedade, então ele também continua disso, não saindo muito daquela linha, mas trazendo esses pontos. E não só essas mulheres, eu trouxe aqui essas mulheres que têm essa passagem mais assim explícita na Bíblia, mas tem algumas passagens que a gente vai ver o quão importante foram várias mulheres no Evangelho, né? A própria mulher de Pilatos, ela teve um papel também, né? Por quê? Ela, como eu falei lá do início, do que é a da mulher, né? Essa intuição, essa conexão, né? Ela, uma noite anterior, né, eles falam que não sabe se foi sonho ou se foi uma intuição, mas o sonho dela pode ter sido intuitivo, pode ter sido uma emancipação da alma, né? Que ela percebe que aquele homem que estava sendo condenado não era quem eles estavam dizendo que era, que Pilatos deveria soltar ele, né? Que não deveria fazer aquilo que as pessoas estavam querendo ali. Então ela tem essa iluminação de ir lá e dizer, tem essa passagem na Bíblia mostrando que uma mulher viu aquilo, né? Só que, por que então Pilatos não, e eles eram romanos, não tratavam tanto as mulheres dessa mesma forma? Por que Pilatos não viu aquilo? Porque ele também pressentiu que aquele homem não era, né? Aquilo tudo que os judeus estavam julgando ele de fazer isso aí. E somente os romanos que podiam julgar naquela época, né? Mas ele não podia fazer nada porque naquele contexto
os romanos e os judeus não se davam muito bem por causa de impostos, por causa de muitas coisas, eles eram dominados pelos romanos, né? E ele não queria gerar uma revolta popular. Então é por isso que tem a passagem, né? Que ele lava as mãos, porque ele também pressentiu aquilo, ele ouviu a mulher dele, que realmente aquele homem não podia ser, mas ele falou assim, olha, eu não posso ficar com esse peso sobre mim. Por quê? Eu não sinto que verdadeiramente esse homem fez tudo isso, mas se eu não condenar também, se eu soltar, eu vou causar uma revolta entre essa população, né? E aquilo que o governo nenhum até hoje quer. Então, ficou ali em cima do muro e aí resolve lavar as mãos, né, daquilo que estava acontecendo e ficou aquele jogo de um levando para o outro, de escolher entre Barrabás, né, ou Cristo, por quê? Ninguém queria, mas tinha. E em várias outras passagens que a gente vê, assim, é muito lindo. Esse tempo aqui talvez não daria para mostrar, né, mas mostra cada momento. Tem na passagem também que Jesus vai visitar Maria e Marta, né? Que aí uma tá lá e fala assim, minha irmã deveria estar aqui me ajudando, os afazeres, e Cristo vai ensinar. E aí ele fala assim, você deveria estar aqui como sua irmã, aprendendo. Mais uma vez, numa passagem, ele vem mostrar que as mulheres, sim, poderiam aprender, poderiam estar ali fazendo o mesmo. Que ela não estava ali só para lavar, passar e cozinhar e servir eles, não. Que na cabeça, por isso que eu falo, até mesmo para as próprias mulheres da época, tinha que ser tudo muito sutil, de uma forma muito nas entrelinhas, porque elas não recebiam uma irmã julgando a outra, né? Porque a mulher tinha que servir os homens, né? Lavar, passar, cozinhar. E aí ele fala com ela, né? Você deveria estar igual a sua irmã aqui, que ela ficou toda feliz. Cristo chegou, vou fazer o almoço, vou fazer as coisas para ele, e a outra não. Vai lá sentar, ouvir o que ele tem para dizer. E ele fala, você deveria estar igual a sua irmã aqui aprendendo, que aquilo era importante para ela. Então, mais uma vez, num contexto, Cristo traz a mulher ali para essa igualdade. E lá na lei falava o quê? Que o homem que ensinasse as leis à mulher estava ensinando a devassidão a ela. Então, durante toda essa passagem do Evangelho, todos os ensinamentos de Cristo, ele vem mais uma vez reforçar que nós devemos ter a união, né, entre nós, a igualdade, esse olhar que a gente tem que ter para essa presença feminina, da importância que ela teve nesse Evangelho. E aí a gente tem hoje a mulher do Evangelho de hoje, né? Quem é que são essas mulheres, né? Que muitas vezes a gente ainda continua, às vezes, querendo, achando que a gente não tem o nosso espaço e querendo ir para fora, né? Achando que a gente tem que fazer outras coisas porque a gente não tem o nosso espaço. E nós temos. A mulher do Evangelho de hoje é uma esposa, ela pode ser do lar, ela pode ser médica, psicóloga, autônoma, política, cientista. Ela pode estar em qualquer lugar. Porque nós temos esse lugar de igualdade, né? Acima de tudo, as mulheres das quais devemos sempre lembrar da dádiva que nos foi concebida nessa encarnação de virmos mulheres e não nos deixarmos levar pelas coisas do mundo. Então, por que eu falo isso aqui, né? Porque muitas vezes a gente é induzido para fazer coisas ao contrário, para a gente perder a nossa essência, né? Muitas coisas são importantes para nós, como cidadão, como uma sociedade que ainda exclui pessoas por qualquer tipo de característica. Mas o Cristo, ele vem mostrar para nós que nós somos iguais, que a lei humana, ela é mutável e ela é falha, né? Ela falha, porque se ela fosse com uma sabedoria muito grande, eu sempre falo o seguinte, hoje eu percebo assim, estudando e tentando trazer sempre o que o Evangelho, o que o Espiritismo, como que a gente aplica isso na nossa sociedade hoje. Eu falo assim, quando a gente cria uma lei nova, não significa que a gente está evoluindo, que está melhorando. Eu vejo isso como a gente não está conseguindo evoluir, porque se a gente tivesse evoluído, a gente precisaria criar uma lei para mostrar que a gente tem esses mesmos direitos? A gente estaria cumprindo o que o Cristo já deixou para nós, né? O que está lá no Antigo Testamento, mas a gente ainda assim continuou séculos e milênios fazendo o quê? Colocando como se fôssemos diferentes, por religião, por sexo, por cor, por tudo isso. E aí a gente precisa de quê? Criar lei. Só que a lei divina, a lei universal, ela é imutável e ela é perfeita em qualquer tempo que a humanidade tiver. A lei do homem não.
Então tem muita coisa, igual como Emmanuel fala lá no início para nós, né? Esse verdadeiro feminismo que o Cristo mostrou. Que era esse feminismo? Ele já veio mostrar para a gente o que era, mas a gente foi se perdendo ao longo do caminho e aí a gente começa a ficar com essa visão embaçada do que realmente a mensagem do Cristo e criamos novas leis que vai totalmente de direções diferentes daquilo que o Cristo mostrou. Que naquela época do judaísmo, mostrava também que já existiam leis e que elas eram perfeitas, só que eles ainda criavam mais leis em cima daquilo ali para poder querer ser maior ou melhor, né? E eu vou ler um texto aqui no final antes, mas só para falar da bibliografia, né, de onde foi tirado isso, foi da Bíblia da Mulher. Tem uma Bíblia da Mulher que ela é de um ensino, ela é muito didática, muito boa para poder estudar. O Pão Nosso, de Chico Xavier, e do livro A Mulher no Evangelho, de Alcione Peixoto. Tem várias outras mulheres, tem muitas coisas assim que foram passadas. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver em todos os momentos o papel principal que cada mulher teve, que Cristo sempre incluiu, que ela foi importante, teve várias importâncias, assim, desde receber um apóstolo de Cristo na casa e cuidar para aquilo que pudesse, ou como Paulo também tem uma passagem que mostra que Paulo, a primeira carta aos Romanos, ele entrega a uma mulher para levar essa carta até a igreja romana. Então, olha a importância que ele dá isso. O próprio Paulo, que muitas vezes foi julgado como se ele fosse rude, né? Ele entrega uma carta para uma mulher e dá essa missão de levar aquela palavra à igreja romana. Então, tem passagens maravilhosas que, às vezes, eu falo por mim, né? Que talvez eu nunca vi essa importância tão grande assim. A gente vê muito Maria. A gente sempre fala assim, de quem que foi uma mulher importante no Evangelho? Logo vem Maria. Realmente foi, que ela foi a mãe. Mas tem muitas outras mulheres. E que o Cristo, desde aquela época, vem mostrar dessa igualdade que nós estamos, né? E aí eu vou ler um texto aqui, que foi lido para mim também, que eu achei assim, é só uma parte do momento espírita, e que ele fala justamente disso, como a gente se completa. Nós somos diferentes, mas nas nossas diferenças nós nos completamos, né? A mulher, tão desprezada pelo homem ao longo dos milênios, hoje assume o lugar que lhe pertence nos cenários do mundo. Agora o homem reconhece que se ele é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz luz, o coração, o amor. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza. A virtude traduz divindade. O homem é capaz de todos os heroísmos e a mulher é capaz de todos os martírios. O heroísmo enobrece e o martírio sublima. Se o homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem, enquanto o homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, mas cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. E por mais que o homem seja forte e invencível, enfrenta ventos e tempestades, é nos braços de uma mulher que ele procura paz e segurança. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês essa noite, né? Todo mundo ficou caladinho, ninguém quis expressar nada. Pode falar se alguém tiver alguma coisa, alguma colocação também, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido refletir, que eu tenha conseguido transmitir isso de uma forma muito amorosa a todos vocês. Isso foi um estudo muito importante para mim, porque durante muito tempo a gente às vezes fica na vida e a gente enquanto mulher quer ir para fora, mostrar o nosso valor e se colocar em lugares muitas vezes para mostrar que a gente é igual. E hoje eu falei assim, quando eu fui lutar, fui para essa batalha de achar que eu era melhor, que eu posso ser melhor do que ele, quem perde é a gente, porque nós somos iguais, nós não precisamos fazer isso.
Nós temos que ter essa consciência, tanto nós mulheres quanto os homens, porque nós precisamos dos homens e os homens também precisam dessa mulher. Nós nos completamos, né? Deus, na sua infinita sabedoria, criou o homem e a mulher para se complementarem nas suas diferenças, né? Eu falo que é tão assim maravilhoso quando a gente pega esses estudos que a gente vai aprendendo tanta coisa e traz para a gente, porque esse estudo eu não preparei ele há um mês. Eu falo que durante talvez um período de uns 5 anos da minha vida, eu fui preparada para poder estar falando isso aqui. Porque talvez eu não seria essa mulher falando disso, vendo essa importância, se eu não estivesse ali brigando por algo, falando que eu posso e que eu devo. Então eu falo assim, foi um caminhar na minha vida, e eu paro assim, eu penso e falo assim, como que Deus, né? Hoje eu estava conversando com a Ruben, né? Que Deus prepara a gente para algo maior e melhor. Né? Às vezes a gente está numa oração, a gente começa ali, a gente vai se perdendo, deixando levar pelas coisas do dia a dia, e quando a gente para e senta e fala, não, vou começar a fazer as coisas direito, vou rezar, orar da forma correta, não ficar no automático, e aí vem e acontece algo que estava fora do controle, que deixa a gente triste, mas eu falo assim, não. Deus, ele intui a gente, olha, se prepara para você estar fortalecido ali na frente, né? Então, eu acho que ele me preparou ao longo dos últimos 5 anos, porque eu estava totalmente fora do meu lugar, querendo mostrar algo que não precisava, que eu já estava inserida ali, e aí me preparou para hoje eu poder estar aqui falando com vocês sobre isso, porque talvez eu não fosse essa mulher preparada para estar vendo tanta beleza que foi dada e nos igualando, não querendo ser nem melhor e nem pior, né? Quando eu fiz esse estudo, um dia uma pessoa falou comigo assim, olha, eu acho que a mulher ainda é melhor do que o homem. Eu falei, não, não somos. Nós temos características e os homens têm outras e nós nos complementamos, né? Deus fez isso justamente para a gente poder andar em união. Senão ele fazia só um tipo de pessoa. Nem sei se seria só o homem, só a mulher, criaria algo. Mas eu falo que ele, na infinita sabedoria dele, ele faz tudo perfeito, né? Como ele fez, assim, os alimentos. Na hora que eu parei para pensar no estudo que a gente fez, fala, Deus podia ter criado um único alimento para nos alimentar, né? Como alguns animais, só se alimentam de um alimento. Mas não, ele criou vários e nós precisamos do nutriente de cada um. Para quê? Para a gente se fortalecer. Então, se ele criou o homem e a mulher e criou todos os seres humanos totalmente diferentes em várias características, é para quê? Para cada um nutrir e fazer a gente ser uma pessoa melhor e mais evoluída. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Sim? Eu acho que é interessante também a gente lembrar que a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Que nós, ora, viemos para esse plano, né, reencarnando homem, ora, mulher. Ora, mulher. Depende do planejamento que foi preparado. Então, a ideia de que eu sou homem e permanecer com essa sensação, né, de domínio, de que seja melhor do que a esposa ou a mulher, né, e ela cai por terra. Porque depois você vai passar pelo mesmo processo. Sim, isso é mais ainda, né? Que nós, enquanto espíritas, né? Nós ainda temos, podemos dizer assim, não sei se seria um privilégio para a gente poder dispor desse conhecimento. Mas mesmo para quem não tenha, para quem não acredita, porque a gente sabe que tem algumas religiões que não acreditam, mas o Cristo veio mostrando dessa importância, né? Nós ainda temos ainda mais isso, né? Pode falar. Mas cabe a reflexão. Enquanto Deus for Pai, essa igualdade ainda não vai acontecer. Se você pegar, inclusive, o próprio Pai Nosso, que foi conferido por Jesus, que foi a reza, a oração, a prece ensinada por Jesus, na tradução literal, ele não fala Pai Nosso, que está aqui em cima, ele fala Pai, Mãe, porque Deus tem a característica dos dois gêneros. Então, isso também é um fato, que às vezes a gente não para para refletir que dentro da própria religião, na nossa busca por igualdade, os dogmas ainda estão dessa busca da igualdade é dentro da gente. E como bem falou, aquele que fica brigando aqui, eu sou um homem, eu sou superior, ou eu sou mulher, eu sou superior, muito provavelmente na próxima vida vai vir o contrário para poder pagar o língua, na verdade, né? Mas é só essa questão de caber a reflexão, que mesmo as nossas orações, quando a gente pensa em Pai Nosso que está no céu,
não é Pai Nosso. Se a gente parar para pensar, é o amor de mãe que se assemelha mais ao amor de Deus, que é aquele amor indulgente, perdão, mesmo quando o filho faz algo errado. E aí, enquanto isso, quando eu vou pensar assim, no papel do homem e da mulher, o homem é um pouco mais severo, mais correto na moralidade em relação aos erros dos filhos, por exemplo, né? E aí, assim, tem dos dois. Tem, se completam, né? É o que se completa. E eu falo assim, quando a gente para a gente poder refletir sobre isso, a gente vai vendo que eu falo que Deus, Ele é tão perfeito em tudo que Ele vai encontrar uma forma de chegar até cada um. Por exemplo, que não seja na religião. Quando eu fui fazendo esse estudo, que mostra ali o que a própria psicanálise e outras vertentes faz, mostra, tipo assim, qual que é a característica de cada um. Como você bem disse, né? A mãe, ela tem essa amorosidade, isso é o feminino, que é o pra dentro. O pai já tem mais essa disciplina, regra, que a gente também precisa. Que é o pra fora, eu falo, nem tudo ao céu, nem tudo à terra, porque a gente é mãe, eu sou mãe. Quem é mãe sabe, às vezes o filho vai fazendo tudo e a gente deixa e quer ficar ali. E é difícil a gente fazer a cria sair da barra da mãe. E o pai é o quê? Aquele que empurra para o mundo. Vai, meu filho, vai fazer isso. E eu falo, e quando eu fico assim, não, mas eu quero aqui. E aí eu falo assim, que eu tive uma intuição um dia para mim, que me trouxe clareza, falando assim, ó, a gente é como se fosse uma árvore. E a gente tem a nossa semente, os filhos são nossos frutos. Se eu tô aqui uma árvore, cai uma semente aqui, eu tô aqui, ó, grandona, né? Essa semente que está aqui vai conseguir germinar e ser uma árvore maior que eu? Não, mas se ela for levada para outro local, ela vai gerar uma grande árvore e gerar novos frutos. Assim somos nós. E quem que é que leva essa semente? É o homem. O homem empurra muitas vezes o filho. Mães também criam filho, mas são essas características. E Deus, né, na sabedoria dele, faz justamente isso. E a gente que é espírita, a gente tem esse privilégio, né, de saber, é um privilégio, porque eu falo o seguinte, para quem não acredita, que só acredita nisso aqui, talvez se sinta superior nessa condição que eles estão, né? Mas mesmo assim o Cristo já veio mostrar tudo isso. E quando a gente vê disso assim, que é o do Pai Nosso, né, que vem daquela época, da Bíblia, que foi escrita como? Naquela época. Se chegasse a falar disso da mulher, e mesmo depois que o Cristo vem falar isso, a gente vai pensar que vem o cristianismo, é muito extenso isso. A gente pensar que as mulheres foram perseguidas pela igreja como bruxa. Mesmo depois que o Cristo veio e trouxe essa mensagem, a humanidade ainda não estava preparada para receber, para ver essa igualdade. Ainda assim, queria impor essa submissão de colocar como abaixo. Então, tudo é dado a nós devida medida no certo tempo, né? Se naquela época fosse escrito assim, Jesus falasse, olha, a mulher é tão importante, apagaria talvez, não apagaria porque o Cristo veio com uma mensagem muito superior, né? Mas talvez teria até uma dificuldade maior porque a gente ainda não dava conta, enquanto encarnado naquela época, de receber essa mensagem. A verdade é essa. Nós, né? A gente fala que nós não dávamos conta de ter recebido, nós não demos, né, conta de ter recebido essa mensagem. Mais alguma colocação, gente? Muito obrigada a todos, então. Nós que agradecemos, Camila. Muito obrigada pelo estudo e celebro o nosso abraço lá para o pessoal da Lua. Sim.